Olá pessoal do Conhecendo Cristo, tudo bem com vocês? Meu nome é Bianca e hoje eu fui convidada, desafiada, para falar um pouquinho sobre feminismo, cristianismo, aquilo que eu tenho aprendido, né? E a minha experiência a respeito do assunto. Falar um pouquinho sobre mim. Eu nasci num lar cristão, fui criada debaixo dos princípios da palavra do Senhor e sempre gostei muito de ler. Ler de tudo, assim, não só literatura cristã, sempre fui muito incentivada a ler. E eu ouvi uma vez na igreja, uns anos atrás, meninas da minha idade dizendo: eu sou feminista cristã, e sempre falando sobre o movimento feminista. E apesar de eu nunca me intitular feminista, eu sempre estive em conflito. Eu concordava com algumas coisas a respeito do movimento, outras eu discordava, mas era tudo com base no achismo, com base no que aparecia na TV, nas séries, né? E hoje eu vejo muitas mulheres que se dizem feministas, mas eu digo que elas são feministas que seguem a multidão, que nunca estudaram de fato a respeito do que é o movimento feminista, não conhecem as principais autoras, não leram os principais livros. E quando eu ouvi as meninas da igreja falando: eu sou feminista e cristã, eu falei: peraí, mas será que isso está correto? E como eu sempre gostei muito de ler, como eu disse aqui pra vocês, né, eu comprei um livro feminista e comecei a ler. E eu fiquei assim, chocada, né? Porque não era nada implícito, era muito escancarado o jeito anticristão, né? Que o movimento feminista se comportava. E eu comecei a compartilhar com algumas amigas minhas da igreja e já causou algumas desavenças, algumas polêmicas, principalmente de meninas cristãs que se intitulavam feministas. E algumas discípulas minhas falaram assim: Bianca, você precisa compartilhar nas redes sociais a respeito do que é o movimento feminista e tudo mais. E eu sempre fui muito reservada, minhas redes sociais sempre fechadas. E eu falei: não, vamos começar a compartilhar. Só que eu não imaginei que isso fosse causar uma repercussão tão grande, né? Eu nem estava preparada para isso. Causou uma repercussão do lado bom, né? Muitas pessoas curiosas para saber a respeito do assunto. E foi aí que começaram a surgir até convites para falar nas igrejas. E na época eu não me sentia nada capacitada, porque eu falei: meu Deus, comecei a estudar agora, como é que eu vou fazer uma palestra sobre esse assunto? E isso me desafiou a estudar mais, a comprar mais livros, a assistir aulas. Mas também teve a repercussão do lado ruim, inclusive de mulheres cristãs que se intitulavam feministas. E hoje eu continuo falando sobre esse assunto e eu entendo que não é apenas mais um hobby, né, mas virou até mesmo uma questão ministerial falar sobre o movimento feminista. E eu acho que a maior confusão que as mulheres fazem é achar que dá para ser feminista e cristã, ou então que o feminismo é algo bom e ele complementa coisas que faltam no evangelho. E o que eu quero falar aqui com vocês aqui de uma forma bem breve é que o feminismo ele é anticristão na sua essência. A primeira convenção de direitos da mulher aconteceu em 1848 lá em Seneca Falls, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. E nessa convenção, as mulheres colocaram em pauta vários assuntos em que elas gostariam de ter, reivindicar direitos, como direito à propriedade, direito ao voto. Isso daí é outro assunto que eu posso entrar outro dia, caso vocês queiram. Mas foi a partir dessa convenção também que Elizabeth Stanton, que era uma cristã que estava totalmente desiludida com a fé dela, né? Ela escreveu a chamada The Woman's Bible, que é a Bíblia feminista, né? A Bíblia editada de acordo com o que o movimento feminista prega. Então, ela fazia comentários em trechos que ela considerava subversivos à mulher e readequava aqueles textos para se encaixar de acordo com o movimento feminista. Então, a gente vê que não, o movimento feminista, de forma nenhuma, ele é cristão na sua essência, ao longo do tempo se corrompeu, como dizem por aí. Outro livro que eu quero recomendar aqui é o livro da Bell Hooks, O Feminismo é para Todo Mundo. Ela é uma feminista que faleceu no começo desse ano. Aqui na página 153 ela fala assim: a maioria dos cidadãos nos Estados Unidos identificavam-se como cristãos. Mais do que outras religiões, a doutrina cristã, que tolera o sexismo e a dominação masculina, inspira a forma como aprendemos tudo sobre os papéis de gênero na sociedade. E agora, muito importante: não é possível haver uma verdadeira transformação feminista na nossa cultura sem a transformação de crenças religiosas. Então, é um engano a gente achar que dá para eu ser feminista e cristã, porque as próprias feministas dizem que
a gente precisa transformar tudo aquilo que a gente pensa a respeito de Deus e da religião para que a gente possa se apropriar das pautas do movimento feminista. Outra coisa que eu quero dizer aqui, principalmente para as meninas, é não caiam no engano de que o movimento feminista completa aquilo que falta no Evangelho. O Evangelho é suficiente. Cristo é suficiente. E é engraçado que a gente vê que ao longo da história, as feministas elas acusavam a Bíblia de ser machista, como eu disse, né? A Elizabeth Stanton já quis modificar e subverter a palavra de Deus para que se enquadrasse no movimento feminista. E a gente vê que o Evangelho é completo, a gente não precisa modificar nada para se encaixar em um determinado movimento. E aí elas até propuseram retirar trechos considerados machistas, colocar uma linguagem completamente inclusiva, né? A gente vê muito isso hoje falando sobre linguagem neutra. Elas queriam retirar todos os termos masculinos da Bíblia e só deixar termos femininos. E também existia um problema muito grande com a figura de Deus, o Pai. Porque se o movimento feminista é um movimento que luta contra o patriarcado, a Bíblia é um livro patriarcal, né? Não é um livro machista, é diferente. Mas a Bíblia é um livro patriarcal. Então, como eu vou ser cristã e feminista, né? E elas também têm essa ideia de que Deus é uma figura masculina opressora, porque Deus é pai e toda figura masculina é opressora. Então, algumas feministas até propuseram que nós não deveríamos mais orar falando Deus nosso pai, mas Deus nossa mãe, e chamar até mesmo Deus de Sofia. E eu sei que talvez muitos que estejam nos ouvindo aqui agora possam dizer: ah, mas isso aí que você tá falando é um feminismo radical. Eu ouço muito isso. Não é o feminismo que eu acredito, não é o meu feminismo. E eu falo, não existe o seu feminismo. Existe o feminismo como ele é e como ele se apresenta historicamente. Existe o feminismo das suas principais autoras e como ele sempre foi. Existe o feminismo da Bell Hooks, Simone de Beauvoir, Alexandra Kollontai, Shulamit Firestone. Esse é o feminismo. Não existe o feminismo da sua cabeça. Mesma forma que eu falar, porque o meu cristianismo, não existe o meu cristianismo. Existe o cristianismo como ele é. Ou eu me adapto, ou eu me rendo, né, e me coloco de joelhos diante do Evangelho de Cristo, ou eu não sou cristã. E eu vejo que muitas meninas tentam colocar toda a sujeira do movimento feminista debaixo do tapete, falando, mas isso daí eu não concordo, né? Não tem como a gente não concordar e continuar se intitulando feminista. Outra coisa que a Bell Hooks diz aqui nesse livro, ela fala assim, não tem como você ser contra o aborto e se intitular feminista. Então existem pautas do movimento feminista que você vai ter que abraçar para se intitular feminista. E essas pautas ferem ali diretamente os princípios da palavra de Deus. Eu costumo falar também que o feminismo é como um povo. Por mais que elas dizem, isso aí que você tá falando é feminismo radical, isso aí que você tá falando é feminismo tal, não é o meu feminismo, né? O movimento feminista, ele tem uma coluna vertebral, ali, uma espinha dorsal que sustenta todo ele. Por mais que existem diversas vertentes do movimento feminista, como o feminismo negro, o feminismo lésbico, o feminismo liberal, feminismo socialista, enfim, diversas vertentes, né? Eu falo que cada uma dessas vertentes é como se fossem tentáculos de um povo. Mas a gente não pode desassociar esses tentáculos à cabeça do povo, porque simplesmente o povo morre. E aí muitas pessoas podem até dizer, mas o cristianismo também é assim. Existem várias denominações. Sim, é verdade. Eu sou da comunidade cristã, existem os batistas, os presbiterianos, os assembleanos, mas nós temos crenças em comum que fundamentam a nossa fé. Eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós acreditamos que Ele veio à Terra, que Ele vai voltar. Nós temos crenças em comum e isso nos torna o corpo de Cristo, apesar de algumas diferenças. Então a mesma coisa é com o movimento feminista. Por mais que exista o feminismo A, B, C, eles estão ligados a um cerne, a uma coluna vertebral. Então a gente não pode desassociar uma coisa da outra. E a gente sempre vai ver que o feminismo vai tentar oferecer alternativas para tentar reconstruir ou substituir a nossa fé cristã. Então eu costumo falar, né, que ser feminista e cristã é ser imprestável dos dois lados. Em algum momento eu vou ter que abrir mão de alguma coisa do movimento feminista, porque senão vai entrar em conflito com a minha fé.
ou então em algum momento eu vou ter que abrir mão de alguma coisa inegociável da palavra de Deus, porque senão vai ferir o movimento feminista. E aí eu falo que você acaba se tornando imprestável dos dois lados. Você não serve nem para ser feminista e não serve nem para ser cristã. E Cristo é suficiente. O Evangelho de Cristo te basta. Você não precisa de nenhuma ideologia para complementar aquilo que você acha que falta no Evangelho. O meu conselho para você de todo o meu coração, principalmente para as mulheres, é não caiam na modinha de que você precisa do movimento feminista, porque você deve alguma coisa ao movimento feminista. Se você pegar para estudar a fundo o movimento feminista, você vê que você não deve nada ao movimento feminista, mas na verdade você deve tudo a Cristo. Foi Ele quem morreu por você. O movimento feminista não morreu na cruz por você para te salvar. Então, meu conselho é que vocês estudem, entrem de cabeça em determinados assuntos que vocês veem que realmente está carente de cristãos que saibam de determinadas coisas. Aí chega, por exemplo, numa sala de aula, numa faculdade, alguém começa a falar a respeito do movimento feminista e muitas vezes a gente concorda, porque a gente está totalmente alheio a esse assunto e a gente acaba se levando a uma onda de pensamentos e ideologias por conta de falta de conhecimento. A palavra de Deus diz, né, que meu povo perece por falta de conhecimento. E eu não quero fazer parte desse pacote de pessoas que perecem porque não conhecem a verdade. Meu desafio aqui para você é que você leve o evangelho em todas as esferas da sociedade, seja para feministas, para não feministas, para pessoas que acreditam na direita, na esquerda, mas que você tenha conhecimento de tudo, não só da Bíblia, é claro que a Bíblia é nosso norte, mas que você tenha conhecimento dos assuntos atuais para que você possa levar Cristo em todos eles. Um beijo, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.